Vamos curvar então nossas cabeças e vamos orar. Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez teus filhos têm se reunido e a festa, a alegria, quando a tenda está armada e nós podemos nos regozijar na tua presença. Pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados nesta hora. Pedimos que o Espírito Santo seja o nosso instrutor e nosso guia nesse instante. Tira de nós toda tristeza, tira de nós todo abatimento, Senhor, e que possamos entender a cada dia que passa que Tu não tens nos dado um espírito de covardia, um espírito de timidez, mas um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. E se sabemos que Tu és nosso Pai, então nós temos que chegar com plena confiança perante o trono da graça para alcançar misericórdia da Tua parte em tempo oportuno. Ajuda-nos nesta hora que possamos ter um tempo bom de aprendizado na Tua presença e que todas essas pessoas que aqui vieram e os irmãos que à distância cultuam juntamente conosco, que todos possam ser abençoados por Ti nesta hora. No nome amoroso de Jesus Cristo, oramos e te pedimos. Amém. Deus os abençoe. Deus os guarde. Boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, já que estamos de pé, ler as Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4. Quero agradecer de todo o coração aos irmãos, aquelas pessoas que oraram por nossa viagem. Nós tivemos o culto ontem no Jair, onde fizemos alguns comentários. E tivemos uma viagem de 15 dias pela Bolívia e também algumas cidades do Paraguai, junto com o pastor Marinino, o pastor Brian Cossoué e o irmão Pedro de Michigan, que acompanhou o irmão Cossoué. E não posso esquecer que esses homens enviaram saudações para os irmãos brasileiros. Amém. Para os irmãos brasileiros. Perguntei quando seria a próxima viagem dele ao Brasil e ele disse que vai depender do pastor lá de Florianópolis, com quem ele se comprometeu a estar na dedicação do novo templo que está sendo construído lá. Então, os irmãos do Brasil, que porventura tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de alguma viagem missionária do irmão Cossoué para o Brasil, então aí está o que eu já tenho dito, inclusive, para vocês. Alguns irmãos têm perguntado quando será que ele vem, para onde vem, será que vai para tal igreja, será que visitará tal grupo? E tudo que eu sei é o que eu escuto ele dizer. A viagem dele para o Brasil será para Florianópolis, para a dedicação do templo lá do pastor Walter Paulinhos. Então todos estarão convidados, né? Quem puder se deslocar lá, porque com certeza vai ser uma grande festa, né? Com os irmãos ali. Ok, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Na segunda carta a Timóteo também, um pouquinho mais na frente, capítulo 3 e o versículo 1. E lendo assim as Escrituras, eu quero cumprir o que prometi às pessoas que à distância acompanham nossos temas, nossos estudos. Prometi que falaria sobre esse assunto neste culto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Amém. É trabalhoso que está na Bíblia de vocês? É. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, em outras palavras, tempos perigosos. Oremos mais uma vez. Inclinamos nossos rostos a Ti, ó Pai, mais uma vez, sabendo que Tu estás presente e Te agradecemos nesta hora pela presença Tua em nosso meio. Foi prometido em Tua palavra que nos últimos dias o Ser Supremo, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, se manifestaria aqui como juiz supremo, como a Deidade suprema, como o Alfa e o Ômega, como mesmo ontem e hoje para sempre. E nós damos a Ti a preeminência nesta hora, rendendo a Ti nossas vidas, nossa dedicação, nosso sacrifício, nosso entendimento a Ti. E estamos nesse processo, Senhor,
E Tu bem conheces as nossas vidas e os nossos corações, e Tu sabes o quanto que para nós, seres humanos, é difícil, porém Tu nos deste o exemplo do Teu Filho, que rendeu-se completamente à vontade do Deus Todo-Poderoso. E aqui estamos para aprender do Senhor como devemos também passar por esse processo e assim nos render diante do Senhor nesta hora, para que assim possamos ser aceitos diante de Ti, que possamos ficar de pé na Tua presença. No nome de Jesus oramos. Amém. Podeis sentar, meus amados. Eu prometi para alguns irmãos que neste culto eu teceria alguns comentários sobre esses tempos difíceis, os tempos trabalhosos, e está já traduzido para nós. Estamos em fase de impressão para atender o pedido das pessoas. Um sermão entregue pelo reverendo Oliveira sobre este tema, sobre este assunto, né? Tempos difíceis ou tempos perigosos. Então, já que vamos deixar isso à disposição das pessoas, e possa ser que o povo lendo o texto possa não compreender muito, porque são muitas palavras, várias páginas, e entra-se em vários detalhes, e as pessoas se perdem nos detalhes, como se perderam quando Lebrana falou sobre tantas coisas, e em um único sermão ele entra em tudo quanto é de vários assuntos. Não é como um livro escrito sobre um determinado tema específico. Cada parágrafo é um assunto diferente, é um tema que ele prega, cada pensamento é algo diferente. E conversando com o irmão Bolsoré, ele explicando também para os ministros como é que Deus tem trabalhado em seu ministério, ele disse que pega um pensamento do irmão Brana e pega aquele pensamento e leva de Gênesis a Apocalipse, e assim ele pode mostrar para as pessoas que tudo que aquele homem falou está na palavra de Deus. E é por isso que ele passa 2 anos e meio estudando uma só mensagem, um só sermão, e nós só temos que estar contentes porque somos beneficiados com isso. Na viagem que eu estive numa reunião de ministros recentemente aqui no Brasil, um dos pastores chegou por último, perguntou para mim, ele fez 2 perguntas e disse: como vai, irmão Rosendo? Ainda é dualista? Eu disse: não, eu não creio em 2 deuses. Amém. A outra pergunta foi: esses sermões que vocês estão traduzindo do irmão Oliveira, isto não vai de frente, não é como confrontamento à mensagem do irmão Brana? Porque já estão traduzindo as mensagens do profeta, e agora o irmão está traduzindo as mensagens do irmão Oliveira, não é como uma concorrência? Eu disse: não, meu irmão, é mesmo que você pegar seus cultos, é mesmo que você ir para o culto e pregar para o seu povo, a mesma coisa. Você lê ali o parágrafo do irmão Brana e prega tudo na hora. Se alguém pega esse culto seu e grava e leva adiante ou coloca em texto, qual é o problema? Se você está pregando dentro das Escrituras, está apresentando a mensagem de Deus. O que essas pessoas não compreendem é que eles não podem fugir de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando se trata do mestre, eles caem fora, eles querem cair fora disso. Porque com facilidade eles pegam o que o profeta disse e fazem, desfazem, acrescentam e tiram e interpretam. Mas o ofício do mestre barra esse tipo de coisa. Amém. O ofício do mestre, ele pega a doutrina, os pontos doutrinários e dá forma àquilo e apresenta ao povo. Leva as pessoas para mostrar que a doutrina é apostólica e profética. Vê? E temos sido beneficiados com o ministério profético, temos sido beneficiados com o ministério apostólico. Então não podemos negar às pessoas o ofício do mestre, que tem trabalhado junto disso para aperfeiçoamento dos santos. Mas a dificuldade é grande das pessoas aprenderem sobre estas coisas. Alguns cultos doutrinários que temos ensinado, que temos entregue a vocês, tais como eu lembro, pregamos 3 cultos aqui mais ou menos sobre anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pregamos sobre o Pai desceu e o Filho continua no trono. Não sei se vocês lembram desse culto. Né? O Pai desceu, o Filho continua no trono. Então, claro que isso já dá a ideia de 2 seres envoltos aqui. E isto é inaceitável para os unicistas desta mensagem. E eu peguei esses vídeos e coloquei no YouTube.
né? Parte desses vídeos. E recentemente é que eu não tenho tempo de estar olhando tudo e de estar atualizando, né? E notei que algumas pessoas, alguns irmãos, que parece que entendem muito da mensagem, colocaram lá algumas críticas, dizendo: esse pregador tem que voltar para a Assembleia. Esse pregador não está falando diferente do que ouvimos do nosso tempo da Assembleia de Deus. Porque eles são trinitários, né? Então eles falam no Pai, no Filho, no Espírito Santo e outras coisas mais, né? E agora eles vêm apresentando Deus e seu Filho e disseram: isso é a ideia lá da denominação. Eu não respondi a eles ainda, porque não adianta discutirmos com essas pessoas. Eles pensam que entendem a mensagem. E vamos deixar eles entenderem assim, porque eles tiveram chance suficiente. Quando ouviram aquele pequeno sermão, quando eles ouviram aquela parte do vídeo, eles tiveram suficiente chance dada por Deus para reaver toda a desgraça que o diabo colocou em suas mentes, por pregadores que não foram instruídos pelo Espírito. Eles tiveram chance. Então deixemos assim, deixemos as críticas, porque o tempo está para isso. E se quer saber, aprendi esses dias, e aquilo me deixou o coração na mão, como dizem. O avivamento, né, o reavivamento da doutrina da mensagem está chegando ao seu final. Então não vamos esperar muitas pessoas para crer, não vamos esperar muitas pessoas para abraçar esse tipo de coisa, porque isso é realmente para poucos. Foram 2 milhões que saíram do Egito, somente 2 daqueles que saíram entraram na terra da promessa. Temos uma contagem de 2 milhões de pessoas que creem nesta mensagem. Quantos entrarão? Quantos subirão no rapto? Não sei. O restante terá que ficar para trás. E aquilo que eles não querem aceitar hoje, eles vão ter que dar a sua vida por isso no período da tribulação. Porque são virgens, não são denominações, são virgens, são crentes dessa mensagem, mas ficarão para trás, porque o vasilhame que eles têm não conseguem ter este azeite dentro de si, esta revelação que o próprio Deus veio trazer nesse tempo do fim. Amém. Estamos vivendo em tempos perigosos, tempos perigosíssimos, e não sabemos quanto tempo nos resta, não sabemos quanto tempo ainda temos. A tendência mundial está para isto. Os acontecimentos mundiais que às vezes nós não vemos, os acontecimentos, e achamos que é apenas fim dos tempos, e assim vai, e nos acostumamos com isso. Fim dos tempos. Ora, Jesus, quando falou sobre essas coisas e disse: virá nação contra nação, reino contra reino, peste, terremoto em vários lugares, não é? Ele disse: isso é o princípio das dores. Aí as pessoas dizem: é só o princípio, tem muito tempo pela frente ainda. Gente, o que seria depois do princípio das dores? Tribulação. Isto é o prenúncio do juízo de Deus que está para cair sobre a terra. E esse juízo de Deus que está para cair sobre a terra, isso será tão de repente que eles ficarão um pouco abertos. Mas já? Pois é, porque os avisos foram dados durante tanto tempo. Estava falando ontem com os irmãos na cidade de Jundiaí, o que o profeta disse sobre os 2 anjos que visitaram Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Aqueles 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, e a mensagem deles foi para cegar aquelas pessoas. E assim que eles saíram de Sodoma, assim que eles saíram dali, o fogo caiu sobre aquela cidade. Agora, não disse Jesus que assim como foi nos dias de Ló, seria também nos dias da vida do Filho do Homem? Não disse Jesus a mesma coisa? E não temos também 2 anjos, um paralelo exato, de acordo com as palavras de um profeta ungido de Deus? Sim, temos também 2 anjos que foram enviados para o tempo do fim. No mesmo período, enquanto Deus estava conversando com Abraão, 2 anjos foram enviados para Sodoma. No mesmo período em que Deus entrou em cena e falou para a noiva através de um profeta, 2 anjos foram enviados para esse mundo religioso moderno. Billy Graham e Oral Roberts. Agora Oral Roberts morreu em dezembro, e Billy Graham está no finalzinho de vida. Se são dias idênticos, quanto tempo ainda temos? William Branham disse: assim que os anjos saíram da cidade, o fogo caiu. Quanto tempo temos? Esses 2 homens estão saindo de cena já. Vê? Está muito próximo de que vocês possam imaginar. Todos os acontecimentos mundiais. Você vê países como Chile, onde temos uma mulher presidente, Argentina, uma mulher presidente, aqui no Brasil, uma disputa à presidência.
E a tendência é que nos Estados Unidos, nas próximas eleições, nós teremos praticamente 2 mulheres para disputar a presidência, pelos diagnósticos que temos. O que esperamos isto? Antes da partida do profeta, ele falando sobre as visões que Deus lhe deu em 1933, vocês conhecem, isto agora é história. E não só a história dos livros da mensagem, mas a história dos jornais, do noticiário. O que é falado? Mostrando que 5 daquelas visões se cumpriram. 5. As visões foram dadas em 33. Em 65 ele disse: 5 dessas visões já se cumpriram. Faltam 2. E o anjo do Senhor disse que essas visões se cumprirão até o tempo do retorno do Senhor Jesus. Se restam 2, isto pode acontecer quando? E quais são essas 2 visões que restam? Uma grande mulher que se levantava na nação americana. E a 7ª visão: escombros, crateras, buracos. Então, quando você vê esses terremotos de um lado e para o outro, pode esperar que a qualquer momento pode se dar o grande terremoto que vai afundar Los Angeles, Califórnia, Costa Rica, São José, tudo aquilo. Já tiveram um aviso. Já tiveram um aviso, não é? Prenúncios. A qualquer momento isto pode acontecer. E quando esse grande terremoto acontecer, a visão do mundo inteiro estará voltada para isto. Aonde ainda existia energia ou jornalista de televisão, estarão apenas focados nesta grande catástrofe, como aquele filme que apareceu há pouco tempo sobre 2012, vocês lembram? Não é? Catástrofe daquele tipo. Todo o pensamento mundial estarão ali. Eles não se darão conta que é por esse período que a noiva também estará em uma dimensão, olhando isso de cima, como dizendo: eu não disse para vocês? Vocês foram avisados tanto quanto nós. Amém. Vê? Estamos vivendo em tempos perigosos. E se o tempo é perigoso, então com certeza o diabo está trabalhando de uma forma tão bonita, tão perfeita, que parece que está tudo bem, parece que é tudo Deus. Porque os 2 espíritos seriam tão parecidos que, se possível for, enganaria até mesmo o próprio eleito. E esse espírito do anticristo não está, não é lá fora, na denominação, não, de forma nenhuma. Não nos enganemos mais. Pois bem, o apóstolo Paulo afirmou que nos últimos dias viriam tempos perigosos, tempos difíceis. E apenas uma única vez, em toda a Sagrada Escritura, se fez menção a uma era futura nestes termos, que seria desta forma. E esta é justamente a era em que agora estamos vivendo. Só existia um tempo, uma era que teria esses tempos difíceis, perigosos, complicados. Aquilo que você lê na sua Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, falando do tempo quando os homens se tornariam deste jeito, da forma que estão hoje, é o cumprimento exato. Os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, e não estamos falando apenas de pessoas do mundo, viu? Temos que levar isso para a religiosidade, temos que levar isso para o lado espiritual, temos que levar essa presunção, esse amante de si mesmo, para aqueles que dizem que são de Deus, para aqueles que dizem que têm a revelação, para aqueles que dizem que estão ensinando a verdade. No entanto, eles estão amando a si mesmo, levantando seus próprios impérios, cuidando de sua própria fama, de sua própria popularidade. Eles não admitem de forma nenhuma que estão errados. São gananciosos. Não podem perder o meu de maneira nenhuma. Presunçosos, soberbos, blasfemos. E eles blasfemam por quê? Por que eles blasfemam? Do mesmo jeito que os fariseus fizeram naquele tempo, chamaram o Filho de Deus de demônio. E eram pessoas do mundo, eram as prostitutas, eram os ladrões, não senhores. Eram homens da lei, doutores da lei, pregadores do Evangelho naquele dia. Mas por não terem recebido da parte do Pai, da parte de Deus Pai, porque eles não eram filhos, por não terem recebido a revelação para aquele dia, eles estavam com seus olhos cegos para os acontecimentos e disseram: não é isto, nós temos a lei, temos Moisés e não podemos crer que seria desta forma, não podemos crer que este é o ungido, não podemos crer que este é o Messias. No entanto era. Amém. Vê? No entanto era, e foi confundido como um qualquer, como outros que tinham se levantado, vamos dizer assim, como Bar Jesus que tinha antes. Aqueles que levantavam o povo contra o império, contra o rei e tudo, e pensaram que era mais um daqueles.
um sedicioso, não sei se é assim, não, mais ou menos isso, não é? Que chama o povo por si e levanta uma greve geral, uma revolta. Pensaram que Jesus era mais um destes. Vê? No entanto, ali estava o único, gerado de uma única forma, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, manifestando o conhecimento de Deus, entregando a doutrina de Deus, e foi rejeitado até as raízes. Agora, isso teria que se cumprir também no tempo do fim, e isso não pode se cumprir mais na denominação, porque faz muito tempo que elas rejeitaram. Mas nesta geração que nós estamos vivendo, que é uma geração já depois daquela geração que viu a figueira brotar, então esta coisa se aperta mais para aqueles que dizem crer, para aqueles que aceitaram. Vê? É desses que foram chamados da denominação. E desses que foram chamados, Deus está escolhendo um ou outro entre eles. Então não fique preocupado, não fique pesaroso, porque tão poucas pessoas compreenderão estas coisas. Será realmente um pequeno número. E eu lembro que há tempos atrás eu dizia a vocês que a doutrina de Cristo tinha chegado a 134 países. 134 países. Nesta última viagem que fizemos, o reverendo Consuelo disse: esse é o país número 51 que eu tenho visitado. Foi o Paraguai. É o país de número 51 que eu tenho visitado durante esta trajetória de ensino da doutrina de Cristo. Porém, pela internet, a doutrina de Cristo tem chegado a 183 países. Se tem chegado a 183 países, quantos países faltam? Quantos países temos? Quem lembra agora quantos países temos no mundo? Deveríamos saber. Faz parte do planeta em que nós vivemos. Deveríamos ter isso de cor. As crianças não sabem. Eu lembro pelo livro antigo que tinha, que era 192. Não sei se algo outro dividiu de lá para cá e se aumentou alguma coisa, mas a doutrina de Cristo tem alcançado 183 países. Não importa se nesses países tem chegado a uma ou duas pessoas, mas tem chegado. Amém. E Jesus disse que este evangelho do reino seria pregado em todas as nações e então viria o fim. O lembrando disse, todo o Novo Testamento fala desta hora. Então o evangelho do reino, que seria pregado em todas as nações, eu não posso crer que seja um evangelho denominacional, com essas interpretações, com trindade, com tudo quanto é de coisa. Não creio que o evangelho do reino, que seria pregado em todas as nações, referindo-se ao tempo do fim, que era o tempo de cumprimento de todas as coisas, não pode ser este evangelho deturpado, mentiroso que temos aí fora. Também não posso crer mais que esse evangelho do reino, que seria pregado em todas as nações, é esse evangelho unicista que tem sido apresentado na mensagem durante esses mais de 30 ou quase 40 anos. Não, Senhor, tem que ser o evangelho do reino. Amém. Tem que ser a palavra de Deus pura, tem que ser a revelação de Jesus Cristo, porque para ser a palavra de Deus tem que ser pura ou não é a palavra de Deus. Se não tem a completa revelação de Jesus Cristo, então não é o evangelho do reino. Vê? Pode falar por fama, por boa fama, por infâmia, por júria, por injúria, não importa o que falem. Porém, o que vale é aquele que é original. Amém. Só isso. Então os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, cruéis, sem afeição natural, irreconciliáveis, traidores, precipitados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando o poder, negando a eficácia dela. Então esses tais não suportarão a sã doutrina de maneira nenhuma. Eles suportam o batismo em nome de Jesus Cristo e até desce as águas, porque isso é justificação. Eles suportam uma vida santificada e aproveitam porque conseguiram se livrar dos seus males, dos seus problemas, dos seus vícios, e rapidamente estão como fariseus apontando para o publicano e dizendo: eu não sou como ele, eu não sou como ela. Eles passam por esse processo porque é o processo de santificação. E o Romano disse: ali onde muitos param, eles têm que ir até o batismo do Espírito Santo. Agora, como pode você ser batizado com o Espírito Santo se você nega a palavra em manifestação? Como pode uma pessoa ser cheia do Espírito Santo se a completa revelação de Jesus Cristo eles dizem que é blasfêmia, eles dizem que é mentira? Como podem?
Não pode ser. Ó Espírito Santo, essa terceira fase eles não passam, eles não conseguem passar. Eles não podem entrar pela porta do Espírito e possuir a terra, possuir Canaã. Vê? Porque isto é uma revelação. O lembrando disso, o novo nascimento é uma revelação. Amém. E estas coisas Deus não pode revelar para qualquer um que não seja aqueles que subirão no arrebatamento. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultas estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as tendes reveladas aos pequeninos. Sempre será pequeninos, tanto em número como em gênero e grau. Será pessoas pequenas, simples, humildes. Nunca conseguirão ser alguma coisa, nunca conseguirão preeminência em nada, porque essas pessoas, assim que entram em contato com a doutrina de Jesus Cristo, eles se rendem, eles se humilham, eles se prostram, e eles sabem que não é deles fazendo, é Deus que tem que fazer, é Deus que precisa fazer. Sim, senhores. Então, o que acontece? Eles não suportarão a sua doutrina, seguirão as suas próprias concupiscências. Veja, porque aqui Paulo está falando de coisas, está falando de prazeres, está falando de concupiscência. Então rapidamente as pessoas colocam a mente em outra parte. Diz, então isso é mundano, isso é gente suja, isso é aquilo. Você tem que acompanhar as palavras de Paulo. Observe. Seguirão as suas próprias concupiscências, amontoando mestres para si mesmo. Amontoando, são muitos que ensinam. Eles não querem um mestre vindicado por Deus, mas cada um quer se auto-intitular mestre. Tanto é que eles ensinam e ensinam e ensinam e se acham bons ensinadores. Aí quando nós apresentamos o ministério de um mestre que foi vindicado por Deus, que foi autenticado por lábios de um profeta ungido por Deus, ele diz: não, eu já tenho a mensagem. Eu já tinha aqui a mensagem do irmão Branco, não necessito mais aprender do que esse homem pregou, não. Porque ele já tem mestre suficiente. Amontoar, veja que está falando sobre deleites. Deleites, prazeres, concupiscência. Vê? Então isto é outro tipo de prazer aqui. Amontoarão para si, segundo as suas próprias concupiscências, deleites e prazeres. Amontoarão mestre para si mesmo, por terem comichão em seus ouvidos. Porque o deleite é isto: eles querem ouvir o que encaixa, o que está certo, o que já ensinaram há tanto tempo. Eles não querem nada que faça com que eles voltem atrás, porque eles estão deleitando-se no que já formaram durante todo esse tempo. A construção está assim, ó, torta, desse jeito. Coloca o prumo aqui e dá um bloco aqui embaixo de 30 centímetros. Mas é assim mesmo, vai, não cai não, tá bem. É construção, mas tá torta. Está torta. Tira na massa. Tira na massa, tira na pintura. E essa construção não pode ser assim. Ela é assim, ó. Ela é assim, na forma de uma pirâmide. Vê? Comprimento, largura, altura, tudo igual. Porque são medidas estabelecidas pelo próprio Deus. Vê? E o apóstolo Pedro, ele também alertou contra esses falsos mestres, dissimuladamente, que ensinariam doutrinas destruidoras e que desviariam as pessoas da verdade, os ouvidos dela de ouvir a verdade, fariam elas voltarem às fábulas, enganando e sendo enganadas. Sim, são doutrinas que não são cristãs. As duas principais vocês já sabem: é a doutrina da Trindade e a doutrina unicista. E Rembrandt disse: Babilônia enganou vocês, trinitários. Babilônia enganou vocês, unicistas. O irmão me telefonou hoje, agora há pouco, enquanto vocês já estavam praticamente cantando aqui, e disse: ó, meu irmão, quanto tempo? E como vai pastor fulano de tal assim? Eu disse: olha, desde aquele tempo, isto é, uns 3 anos atrás praticamente, não tenho contato, não procuro saber o que ensina, não olho o que está pregando, porque eu sei o que ele rejeitou. Não importa as grandes ideias que ele esteja apresentando, não importa as grandes descobertas que ele esteja fazendo. Se ele rejeitou a base principal, o resto está torto. Isto é assim, diz o Senhor. Amém. Isto é o que o profeta disse. Você não pode começar uma casa pelo telhado. Lembrando, se você não crer nisso, não crer na verdade quanto à revelação da divindade, se você não tem isto,
você não tem nem a primeira base para começar. Verdade. Se não tem a base, por que eu vou ficar debaixo de uma construção dessa? Cai fora que isso cai. Amém. Vê? Cai fora que isso vai cair. Então não me preocupo nem de olhar, nem de ver, porque a pessoa rejeitou. Assim que foi apresentado, Deus deu a oportunidade dessas pessoas conhecerem, desses ministros conhecerem. Vê? A forma que eu estou mostrando isto, mostrando é por causa desse tempo perigoso em que nós estamos, tempos trabalhosos e difíceis, porque do lado espiritual as pessoas estão tolhidas sem saberem o que fazer. Elas não sabem ao que pender, para onde ir, porque estão presas, subjugadas ao homem. Se usou a Bíblia, se usou a mensagem para prender as pessoas sob julgos humanos, e elas não se sentem livres para aprender de Deus, para receber a unção do Santo. O apóstolo Pedro também alertou sobre estas coisas, e de acordo com o que podemos ver pelas Escrituras, eles tomarão conhecimento de Deus, eles tomarão conhecimento de sua justiça, mas devido à sua insistência em não se sujeitar à verdade, em não sujeitar suas ideias, interpretações e pensamentos à verdade, Deus mesmo os entregará a desejos pervertidos, para que a sua insensatez seja manifestada. Seguirão adiante, recebendo honra e louvor pelo que fazem, pelo que são, pelo que podem apresentar, e Deus os entrega aos seus próprios desejos, da mesma forma que entregou Balaão aos seus próprios desejos. Diga-me, estou falando aqui em entregar os próprios desejos pervertidos. O que vocês pensam sobre isto? Se você lembrar o caso de Balaão, você sabe qual era o desejo pervertido dele, vê? E Deus entregou e deixou ele fazer o que ele queria, porque era desejo dele fazer aquilo. Então, meus irmãos, em meio a tantos perigos da era atual, ao eleito de Deus, se você crê que é um eleito, ao eleito de Deus caberá um único recurso de refúgio e abrigo contra tais seduções, que é: você deve submeter-se inteiramente à palavra vindicada, sem tirar ou acrescentar nada a ela. Entregue-se à palavra vindicada de corpo, espírito e alma. Esqueça-se do resto, esqueça-se dos outros, siga adiante, não olhe para trás. O fogo está para cair, e dessa vez ninguém será transformado em estátua de sal. Serão devorados, não ficará nem raiz nem ramo. Só sobrará o grão, porque antes disso Deus recolherá para o celeiro. Agora, se você olhar nas Escrituras, como nos dias de Moisés, quando seu ministério foi vindicado perante Faraó, você sabe que aqueles homens resistiram a Moisés. O ministério de Moisés foi resistido por homens como Janes e Jambres. Assim também nesse tempo do fim se faria presente, nesses tempos perigosos, homens do mesmo calibre de Janes e Jambres, que fariam a mesma coisa que Moisés, para resistir à verdade. E quando eles resistem à verdade, eles atraem discípulos para si. E a forma de resistirem à verdade não é dizendo: não existe verdade, e essa mensagem é falsa. Não, a forma de resistirem é fazendo a mesma coisa. Lembrando de chegar a dizer que esse resistir é imitar. Imitação. Conseguem acompanhar esta linha de pensamento? Estão conseguindo? Amém. Ou estão cansados? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Parece que vocês estão com sono. Como se vocês estivessem com sono, com muito sono. Agora, uma coisa que temos que observar aqui: não pode haver os Janes e Jambres sem primeiro haver alguém como Moisés a quem eles possam resistir. Do mesmo jeito que você não pode encontrar uma nota falsa sem que a verdadeira tenha sido apresentada primeiro. Tem que haver primeiro um homem com o ministério de Moisés, com o calibre de Moisés, para poder aparecer Janes e Jambres para resistir, com um ministério semelhante ao dele, porém um vindicado escrituristicamente. E a vinda, portanto, nesta última era desses acontecimentos, ou a repetição destes atos,
nessa era final, a vinda de um ministério como o de William Branham provou que estamos vivendo nos dias dos quais o apóstolo Paulo citou e nós lemos no início do culto, a respeito de tempos trabalhosos, tempos onde eles apostatariam da fé, tempo onde eles desviariam o ouvido da verdade e voltava a espíritos enganadores e a acreditar em doutrinas demoníacas. Vê? Isso prova que estamos vivendo no tempo que Paulo citou. E como nos dias de Moisés, o ministério do irmão Branham teve como propósito declarar a Deus que estava aqui. Amém. Temos ensinado isso para vocês, não é? Ele disse: esse é o propósito do meu ministério, declarar a Ele que Ele está aqui. Amém. Esta foi a declaração, era este o ministério de Moisés também. Então, nesse momento, que aliás é um momento tão crucial para a noiva de Cristo, uma vez que diante de tantos perigos, de tantos enganos, sem a presença de Deus, sem a presença dele, nem os eleitos poderiam permanecer de pé. A única coisa que está mantendo os eleitos de pé ainda é a presença de Deus aqui na terra. Amém. A única coisa. Vê? Caso contrário, não teria como. Aquilo que estava cantando é Ele segurar nas nossas mãos. E você então tem que apertar também, segurar, não é? A história tem provado que é uma má compreensão da palavra. A história tem provado que uma má compreensão da doutrina tem afastado as pessoas do único e verdadeiro Deus. Uma compreensão errada. Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras. Uma má compreensão da palavra, uma compreensão errada da doutrina afasta vidas do único Deus verdadeiro. E este é o grande perigo que ronda os filhos de Deus. Este é o grande perigo que ronda o povo que se diz na mensagem. Pois aqueles que dão ouvidos aos falsos ensinos, que conduzem à idolatria, e com isto afastam as pessoas da verdadeira adoração, e afastam as pessoas do ministério vindicado, eles desprezam igualmente o Deus que vindicou tal ministério. E Paulo disse que Deus seria desprezado nos últimos dias. Haveria um desprezo generalizado. Eles apostatariam da fé. Foi isso que você leu. Nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Preste atenção numa coisa, entenda bem isto. Quem apostata da fé? Quem apostata da revelação? Um apóstata é um desviado, é alguém que dá as costas, é alguém que já não anda segundo a verdade. Não pense que isso são pessoas que deixaram de vir à igreja. Não estamos tratando com aqueles que se foram, que disseram: não me identifico mais com isso. Estamos falando daqueles que apostatam da fé. Para começar, eles tiveram que estar na fé. Eles tiveram que sair da denominação e crer nesta mensagem. No entanto, foram enganados por espíritos sedutores e se afastaram desta mensagem. Já não conseguiram crer na mensagem como ela é. Eles foram enganados. Eva não deixou de crer no que Deus disse, mas foi acrescentado aquilo que Deus tinha dito. Deus disse a palavra para ela: certamente não morrerás. Mas o morrerás e não morrerás tem uma diferença tão grande que causou toda a desgraça. Deus disse: certamente morrerás. A serpente disse: certamente não morrerás. Aí, em algum momento Eva achou que Deus era mentiroso. De alguma forma a serpente disse para Eva: o que Deus está fazendo com isto é te deixando à margem do resto, porque Ele não quer que você conheça tudo. Porque no dia que você conhecer tudo, você vai ser semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Vê? Deus te disse isso, mas por um motivo: certamente morrerás. Mas Ele só disse isso para que você não fizesse, para que você não seja semelhante a Ele. Ele quer isso só para Ele. Ele não quer dividir isso com os filhos. E eu disse: sabe de uma coisa? Vai ver que é isso mesmo. Vê? Vai ver que é isso mesmo. Paulo disse que eles desprezarão a Deus nos últimos dias.
E como eles desprezarão a Deus, eles não voltarão para o cigarro, eles não voltarão para a bebida, eles não voltarão para a denominação. Não, senhores. Desprezarão a Deus, rirão na cara de Deus, rirão na cara do próprio Deus e dirão: não é assim, não é isto, não podemos aceitar isto. Aqui o Romano disse tal mensagem, aquele disse parágrafo tal, mensagem tal. É assim. Hipócritas, desprovidos de entendimento. Como conseguem pegar um parágrafo para combater o outro? Como conseguem pegar um parágrafo para combater outro? Não pode haver disputa de citações da mensagem. Se Qumran disse que o corpo de Jesus não era a deidade, mas a deidade estava naquele corpo, como eles conseguem dizer que Jesus é a própria deidade? Ah, mas eu tenho aqui o parágrafo, o Qumran diz: olha, é o mesmo Deus, não tem outro. E com isto, com uma citação, eles querem validar todas as outras que apresentamos. Isto o ministro tentou fazer para o Companheiro Consuelo, lá no Paraguai. Ele quis mostrar porque ele cria na unicidade, da forma que apresentaram para nós durante tanto tempo. E ele foi ler na Era da Igreja, pegou o livro das Eras da Igreja, né? Creio que logo no primeiro da revelação de Jesus Cristo, e ler as citações que outro pastor também pregou, uns 8 foi 9 sermões, para combater a forma que pregamos sobre a divindade. O irmão Consuelo apontou o dedo para ele e disse: tu que estás com esse livro na mão, acha que sabe mais do que quem o escreveu? Eu achei aquilo muito bonito. Aleluia. Amém, aleluia. Tu, porque estás com o livro na mão e consegue lê-lo, acha que entende mais do que quem o escreveu? Este mesmo livro que estás lendo, nós temos ele aqui, não temos? Aqui embaixo não está, mas nós temos alguma coisa aí. As Eras da Igreja. Deve estar aqui do lado, uma cópia, não sei. Ou está em cima na minha estante. Este livro que tem ele nas mãos, quem o escreveu? Quem colocou cada palavra? Foi o reverendo Liveiro junto com o profeta de Deus. E ficou 4 anos, mais de 4 anos, para poder ficar pronto. Os dois trabalhando junto. E no final, o Irmão disse: tudo que está aí é o assim diz o Senhor. Agora tu pensas que com uma citação tu pode validar tudo o que o profeta tem dito? Eu tenho te mostrado aqui mais de 10 citações, onde o profeta mostra a diferença entre Deus e seu Filho. E todas as vezes que ele fala que Jesus era Deus encarnado, ele mostra porque Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Mas tu pegas o vaso e queres morder o vaso como se pudesse comer. E não entendes que tu tens que beber a água do vaso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. O Filho de Deus era o vaso. Deus estava em Cristo. Mas nunca conseguirás compreender as palavras que o profeta nos diz. Vê? É assim que acontece. É por isso que hoje eles veem o que eu ensino e colocam lá, e esse pregador parece mais que está na Assembleia. Porque eles estão num estado bem pior do que as Assembleias de Deus. Eles estão num estágio bem pior do que as Assembleias de Deus. Bem pior do que as denominações. Vê? Esta é a pura verdade. Pelo menos eles lá fora não tiveram a oportunidade, ou não foram instruídos a isto, ou não lhes foi permitido. Deus os chegou a tal ponto que eles não puderam nem sequer crer que Deus enviou um profeta. Mas esses que creram que Deus enviou um profeta, e no entanto nega as palavras do profeta, e no entanto nega o que lábios ungidos tem falado, o que restará para estas pessoas? Infelizmente, eu não vou prosseguir aqui dizendo, continuar depois do infelizmente, porque seria muito pesado, não é? Muito pesado. Então, observe isto, que quando se está nesta presença,
William Branham disse: meu ministério é declarar que Ele está aqui, declarar que Ele está presente. E foi a mesma coisa que Moisés fez, foi para declarar a presença de Deus ali com o seu ministério. E hoje eles irão desta presença, não entenderão o que é a presença, dirão que é lixo. Como estão dizendo, a doutrina da presença é lixo, é vômito. O que eu posso esperar de uma pessoa dessa que tem rejeitado a verdade? Eles podem muito bem ser, é fácil aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo, é fácil entrar pela justificação, pela santificação, porém eles não poderão ter a vindicação do batismo do Espírito Santo em suas vidas, porque o William Branham disse que isto é crer na palavra para a estação, é dar o fruto na estação própria. E nessa estação que estamos vivendo, a compreensão sobre o verdadeiro Deus tem vindo a nós. Amém. E essa compreensão sobre o verdadeiro Deus só pode vir para aqueles que têm aceitado o seu Filho. Amém. Porque foi dito: sabemos que é o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Amém. Vê? E João disse: e no que é verdadeiro estamos. Isto é em seu Filho Jesus Cristo. Amém. Você só pode estar na verdade se você estiver na mesma compreensão do Filho, que trouxe a compreensão do verdadeiro Deus e da vida eterna. Amém. Aí eles confundem tudo e dizem que o Filho é o verdadeiro Deus, mas não é isso que João está dizendo. Porque João, que escreveu a carta de João, foi quem também escreveu o livro de João. E lá ele citou as palavras de Jesus, que diz que te conheça a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Glória a Deus. Pode dizer que eu estou pregando doutrina de testemunho de Jeová, pode dizer que eu estou pregando doutrina de outras igrejas aí, trinitárias, ou seja, não importa o que eles dizem, não importa o que eles falam. Vê? Nós temos uma mensagem, temos uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse que nos mostra essas coisas. Deus tem aberto o nosso entendimento para irmos além daquilo que eles foram. Amém. Nós conseguimos parar no centro da estrada e não ficar nos extremos. Vê? Agora, esta presença de Deus, que eu lembro disso, meu ministério é declarar que Ele está aqui. E isto não se trata do Filho, se trata de Deus mesmo. Vê? Esta presença de Deus não tem habilitado, ou não foi habilitada, não foi apresentada entre os grupos denominacionais e organizados da era de Laodiceia. Não, senhores. Esta presença de Deus só é manifesta entre aqueles que têm recebido a palavra restaurada. Amém. A restauração de tudo. E se é entre estes que Deus tem se revelado, será exatamente ali que ocorrerá o perigo de uma rejeição. Será exatamente ali que ocorre o perigo da rejeição, porque estamos em tempos perigosos. Paulo também nos alertou, meus irmãos, ele nos alertou de que a rejeição a Deus nesses dias não se daria somente por aqueles que o ignorassem, mas se daria por aqueles que negassem o verdadeiro conhecimento de quem Ele é realmente. Amém. Ao negar o conhecimento de quem Deus é, estarão rejeitando a Deus. E se você perguntar quem é Deus, eles já não sabem mais. E o que eles dizem não é escriturístico. Não é escriturístico. Porque nós não temos um Deus filho de Deus. E Deus não pode ser filho, porque Ele é Pai. Amém. Deus é Pai. Aleluia. Deus é Pai, Ele não pode ser filho. Filho tem princípio, William Branham disse isso. Mas essas partes que o William Branham fala, eles não conseguem levar adiante, como eles não podem pregar sobre as cartas de João, porque está sempre mostrando ali a relação entre o pai e seu filho. O William Branham disse: filhos têm princípios, Deus não, porque Deus é pai. Pai é quem gera. Filho não dá geração a si própria. O filho depende do pai. O filho disse: assim como o pai me deu a vida, não é? Eu também tenho o poder de dar esta vida a vocês. Que vida o filho teve? O filho teve uma vida concedida. Assim como de alguma forma você concede ao seu filho vir também a vida. Mas quem pode conceder vida a Deus se Ele é o autor da vida? Amém. Vê? Simples, isso é lógica pura. Nem sequer se precisa de alguma coisa a mais para entendermos isso. É lógica. Podemos ver isso na natureza, na criação, na geração, na gestação. Não é diferente daquilo que Deus fez, porque Deus trabalha de acordo com os seus métodos e Ele não muda, Ele é imutável.
Ele é imutável. O que acontece é que o falso entendimento sobre a divindade, o falso entendimento sobre a deidade, tem resultado numa rejeição generalizada. E as pessoas têm rejeitado o conhecimento do verdadeiro Deus, conhecimento este que o Filho de Deus trouxe para nós. E somente a doutrina de Cristo, somente o verdadeiro ensino, somente a doutrina pode corrigir o falso ensinamento sobre Deus, que é motivado por aqueles que não conseguem crer na mensagem exatamente como ela foi entregue pelo profeta. Eles sempre querem acrescentar, ou tirar, ou procurar colocar sobre a sua concepção. Foi complicado. Deixe-me dar um exemplo para vocês aqui. Cadê meu lápis? Cadê meu riscante? Lembra disso, né? Deve estar por aqui. Meus riscantes. Eu estava para alguns colegas ministros escrevendo alguma coisa, mostrando alguma coisa sobre a divindade. Quando eu pego para riscar, você já começa a rir, que já sabe. Eu fiz um desenho ultimamente que as criançadas mais riram demais. Fiz um carinho embaixo, outro em cima, um escadinho, disseram, mas o que é que estava tentando mostrar? Bem, eu estava fazendo uns rascunhos meio tosco para explicar a respeito de como o irmão Branham disse que de Deus veio Logos e tal. Simples, aquilo que você compreende com facilidade. Foi difícil, foi difícil. Deixa-me dar um exemplo. Cheguei no quadro e disse, deixe-me mostrar para vocês uma simples gravura, aquilo que o irmão Branham disse. Ele disse, no princípio, nós temos Deus. Vou colocar aqui embaixo, né? Mais baixo. Nós temos Deus. Deus. Jeová Elohim, o forte, preso apenas por seu próprio juramento, aquele que vela por sua palavra para a cumprir. Este é Deus, o imutável. Nós temos aqui a linha do tempo. Para trás, nós temos a eternidade. A eternidade passada. Para frente, nós temos também a eternidade. Onde você vê na Bíblia, novos céus e nova terra. Está faltando letra, eu sei, né? Não? Eternidade. Oh, tá certo. Ok. Nós temos para frente a eternidade. Aqui nós temos a linha do tempo, onde Deus trabalha com o ser humano. Ok. Então, aqui nós temos Deus, o William Branham disse, ele é como um ciclo, a eternidade é como um ciclo, porque é sem princípio e sem fim. Até aí você consegue acompanhar, ok, Deus, amor. William Branham disse, então de Deus veio Logos, o Filho. William Branham disse, isso aqui não pode ser visto, é o invisível. Mas quando de Deus saiu Logos, uma pequena luz, ela então podia ser vista, era a parte visível de Deus, através do qual Deus poderia se manifestar. Agora, se deixasse eu continuar com a explicação, eu ia mostrando em desenhos toscos assim, até chegar na plenitude dos tempos, quando Deus enviaria à terra, não é? Seu filho, nascido de uma virgem, nascido de mulher. O verbo se fez carne. Verbo, palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora, claro, que está aqui só na plenitude dos tempos, mas durante todo esse percurso aqui, este verbo, Logos, que saiu de Deus, não teve um corpo físico. Bem? Mas entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Porém a visão unicista dessas pessoas, eles pensam que Jesus, o Filho, é apenas o corpo de Deus, que Deus é Espírito, precisava de um corpo, ok? Então eles acham que esse corpo aqui, que é chamado Filho, porque Filho para eles é só o corpo. Vê? Este aqui, eles acham que só veio a existir quando foi gerado por Deus no ventre de Maria. Eles não conseguem entender que aqui nós temos o Filho de Deus na forma pré-encarnada. O William Branham chamou em sua forma pré-encarnada. Mas se eles tivessem esta concepção do Filho de Deus no início com o Pai, o próprio Jesus disse, torna a dar naquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Veja,
Glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Se eles entendessem as Escrituras e acompanhassem o pensamento profético, eles poderiam muito bem entender que este Filho de Deus trabalhou em conjunto com o Pai durante todo o tempo. O William Branham disse que através deste Logos aqui, Deus disse: haja luz. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele. Em outra tradução diz: por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque Ele é a semente original, primordial de Deus. Em Hebreus 1 diz que, havendo Deus antigamente falando aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem, através de quem, fez também o mundo. Amém? Amém. Isto é o que está nas Escrituras. Amém. Simples assim. Este Filho de Deus que recebeu um corpo de carne, que eu lembrando fala quando a mãe está gestante, até isso eles esquecem. Ali está os músculos se contorcendo, mas onde está a vida? Lembra disso, o espírito está ali ao lado daquela mãe, não é assim? Esperando a criança nascer para possuir aquele corpo. E eles não sabem como foi que o Filho de Deus veio à existência, sendo que o Brando explicou tudo isso no nascimento natural. Veja, este corpo aqui, ele tinha espírito, não é? Espírito e alma. Então nós temos corpo, espírito e alma. O Filho de Deus se fez carne, então ele nasceu e estava ali um homem com corpo, espírito e alma, interagindo, conversando com as pessoas, ele trabalhando na carpintaria. Porém, era um pequeno Jeová, porque era filho de Jeová. Amém. O William chamou Jeová chorando, Jeová na manjedoura, Jeová na estribaria. Vê? Era o pequeno Jeová. Tem uma citação dele que chama pequeno Jeová. Agora, somente no Rio Jordão, Deus que o gerou, veio e habitou nele em plenitude. Mas quem disse que esses homens têm paciência de ouvir essas coisas? Não tem. Resultado: não conseguia sair dessa primeira bola. E assim que eu dizia, citando as palavras do irmão Branham, então de Deus veio Logos. Deus é luz, só pode gerar luz. Cada semente produz sua própria espécie. Se Deus é palavra, Deus é a palavra. Ele só poderia produzir palavra. Se Deus é o Logos, só poderia produzir Logos. Quer ou não, temos dois. Foi o irmão Branham quem disse: nós temos Deus agora. Deus, e de Deus saiu o Filho. Nós temos essa citação. Vocês conhecem isso? Amém. Conhecem? Ok. Quando eu fazia isso acá, de Deus saiu o Logos, e esse é o Filho, a sua forma pré-encarnada, o colega ministro levantava: espera um pouquinho, irmão Zé. Eu não estou criticando, apenas apresentando para vocês a dificuldade que há em compreender isto. Um pastor que, quando estava pregando o Evangelho, acho que eu devia ser um guri pequenininho. Hoje já está de idade, não é? Cabelos brancos, firme nessa mensagem, tanto quanto possa ser. Mas e a dificuldade de se livrar de anos e anos de pensamento nicista? Espera um pouquinho, moça. Eu vi aí. Então vamos apagar isso aqui. Como, meu irmão? Não podemos apagar Deus. Como é que você pode apagar Deus? Disse: não, porque agora ele está cá, está nesse. Mas não foi isso que o William Branham disse. Vê? Eu ia, desenhava tudo de novo. Ele, não, peraí. Apagamos esse aqui, porque esse agora está nesse. Esse virou esse. Para poder, não consegue entrar, que sempre é dois: o Pai e seu Filho. Amém. Não dois deuses, mas um Deus e um Filho trabalhando junto. Amém. Quando? Amém. Quando? Ok. Aí eu, para poder resumir um pouquinho, eu disse: ok, então vamos deixar isso aqui apagado, como você queira. Mas aí deixei assim, não é?
Então vamos pensar, esse está nesse, ok. Agora, este filho aqui, que não tinha um corpo visível, né, estava com uma forma teofânica, e tal, no ventre de Maria, vindo na plenitude dos tempos, ele então se encarnou e fez o mesmo bonequinho todo que vocês estão vendo aqui. Ele disse então, nós apaga esse. Vocês entendem que sempre é um pensamento unicista? E não consegue entender, não consegue compreender? E isso não é é todos assim. 95% do povo da mensagem é unicista. E eu nem estou esperando esse número diminuir. Poucos conseguirão entender que existe um pai e este pai gerou um filho. Verdade. Trabalhou através desse filho do mesmo jeito que trabalhou através de William Branham. Haja luz. William Branham disse: isso é através do Logos que Deus disse isso. Tal planeta, venha para cá. William Branham disse: o filho. Lua ali, sol cá, o planeta tal ali. Isso que é que ele estava fazendo? Criando a primeira Bíblia, o Zodíaco. O filho. Deus trabalhando através do filho. O filho é criador? Não. O filho é salvador? O filho pode salvar? O filho pode curar? O filho pode perdoar? Eles podem dizer o que quiserem. Eu fico com as palavras de Jesus Cristo. O filho por si mesmo não pode fazer nada. Amém. Sabe o que eles dizem? Estão desfazendo de Jesus. Uma mulher disse que a gente estava acabando com o Espírito Santo. É assim que eles falam. Exatamente. E esse povo está acabando com o Espírito Santo. Quando falamos que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, diz: você está blasfemando, está desfazendo do Espírito Santo? Vê? É assim que eles dizem. Uma pessoa pegou aquele apostilho sobre a deidade, né, onde tem todas as citações de Mombrana, e disse: vocês detonam com Jesus aqui. Por que detona? Você é crente nessa mensagem ou não, rapaz? Por que está detonando? É Mombrana que disse que Jesus era um ser dual, ele não podia fazer nada. Jesus era tão inválido quanto qualquer um de nós se o Pai não lhe dissesse o que fazer. Verdade. Vê? O que tu queres? Esquilo. Mombrana disse: naquele topo ali. O esquilo está lá. Ele diz: a palavra falada, e Mombrana criou esquilo, Mombrana criou esquilo. Mombrana criou nada. Mombrana disse: eu sou tão inválido quanto qualquer um de vocês. Deus disse: onde você quer o próximo esquilo? Naquele canto ali, naquele descampinado, naquele lugar que esquilo não está. Tudo limpo. Está lá. Sabe o que Deus fez? Apenas deu a chance para Mombrana dizer onde queria o esquilo. Amém. Só isso. Mas só Deus pode criar as coisas. Amém. Só Deus pode salvar. Só Deus pode curar. O Filho de Deus, com o Pai dentro de si, disse o quê? Mulher, perdoados estão os teus pecados. Vai em paz. Não peques mais. O outro: esse homem merece o inferno, essa mulher merece ser apedrejada e tal. Está perdoado. Quem és tu para perdoar pecado? Está perdoado, acabou. Só pegava a cama, né? A esteira, jogava nas costas para casa, limpo, purificado, sem nenhum pecado. Mas quando o Pai o abandonou, o que é que ele disse na cruz? Pai, perdoa-os. Amém. Eles não sabem o que fazem. Amém. Só Deus pode perdoar pecado. Amém. Você só pode perdoar se Deus estiver em você. Você só pode perdoar quem te ofende se Deus de perdão estiver em você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se eu disser: eu não consigo perdoar fulano, não consigo perdoar ciclano, falta de Deus que perdoa dentro de você. Verdade. Se o Deus que perdoa estiver em você, então sim, você poderá dispensar perdão para as outras pessoas. Você só pode dar aquilo que tem. Mas esta foi a dificuldade que eu enfrentei, e sei que qualquer um que ensinar sobre a divindade enfrenta as mesmas coisas por onde anda, porque o pensamento deles são desta forma. Gente, eu acredito que eu já passei do tempo, não é? Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé.
Nós vamos, com a ajuda de Deus, nos próximos cultos que eu estiver por aqui, que algumas viagens é necessário ser feitas, e acabei de chegar de uma, preciso fazer mais duas aqui no Brasil e mais uma para a Argentina. Acredito que no início de abril, se tudo der certo, estarei indo para Córdoba, na Argentina, porque lá tem uma reunião com ministros que desejam estar juntos para ouvir algumas coisas. E o pastor da Argentina é muito amigo nosso e convidou-nos para estar juntos, como ajuda nessas questões, né? E peço que vocês então orem a esse respeito, né? Orem a esse respeito para que tudo aconteça de acordo com a vontade do Senhor. Mas os cultos que tivermos por aqui, se não for mudado o quadro, eu gostaria de ler para a igreja, de estudar com a igreja o sermão do irmão Oliveira, Tempos Perigosos, porque agora, nesse momento, eu estava apenas fazendo alguns comentários, né? Usando também algumas palavras de um ministro associado nosso, que é o irmão Diógenes Dornelli, tradutor dos sermões, alguns comentários dele, né? E creio que este sermão seria bom nós lermos assim em cultos, algumas partes, porque trata de acontecimentos mundiais, de acontecimentos que, apesar de já foi feito, faz alguns anos que ele ensinou isso, porém são coisas atuais, porque é cumprimento da palavra de Deus o que ele nos mostra. Então creio que seremos beneficiados, não é? Deus os guarde, Deus os abençoe. Até o culto de quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Estou estudando quando vamos ter comunhão, quando vamos ter nosso culto de comunhão, né? Pensando em que dia se será melhor no último domingo, que seria o próximo, né? Que seria o próximo, o último domingo do mês. É o próximo já mesmo, né? Porém, não sei se nesse próximo final de semana eu preciso viajar urgente, ou em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Os irmãos já estão tempo sem ter a minha presença. Lá tem um culto de ensino, alguma coisa assim. Os irmãos do Rio de Janeiro, desde o Natal, que nós não visitamos eles, e eu necessito ir lá urgente para conversarmos um pouco e também deixar eles atualizados com algumas coisas, levar CDs, alguma coisa, mensagens para eles e tudo. Orem por isto. Vocês aqui têm mais do que eles, né? Vocês têm mais do que eles. E se não pudermos ter o nosso culto de comunhão nos dias certos, no tempo certo, não fiquem preocupados com isto, mas que quando tivermos, que possamos fazer com toda a alegria, com toda a convicção em nosso coração. Amém. Em nosso coração. Alguns irmãos passam 6 meses sem isto, né? Sem isto. E aonde eu estiver viajando, vocês sabem que não sou eu apenas fazendo, é vocês que estão fazendo também através de mim, né? Queria também agradecer o que vocês fizeram durante esse período de tempo. 3 dias antes de viajar, uma viagem longa fora do Brasil, durante 15 dias, né? Pegando avião em vários lugares, vários voos, vamos dizer assim. E eu não sabia como fazer, estava tudo programado, sabendo que ia, porém sem condições para isso. E no último instante as portas foram abertas, vocês contribuíram, trouxeram, né, as suas doações, seus dízimos, e com isso cobri toda a despesa, né, toda a despesa de 15 dias de viagem. E ainda pude comprar alguma coisa, como uma filmadora para a igreja também. Então isso não é trabalho meu, é trabalho de vocês, é vocês que evangelizam, é vocês que viajam. E essas viagens é para ajudar os nossos outros irmãos. Amém. O nosso único papel é isto, é cuidar dos outros, cuidar dos nossos irmãos. Amém? Então Vicente, vem cá e faz a oração final e até nos encontrarmos outra vez. Deus os abençoe, Deus os guarde. Amém, Jesus. Levanta sua mão. Senhor, agora, Pai, resta-nos te agradecer por este jantar espiritual. Amém. Nós acabamos de participar, Pai, desta vitamina sólida, este alimento semisturo, esse alimento puro que tem descido nesses dias finais. Amém. Para alimentar os teus filhos. Aleluia. Sabemos que os teus filhos jamais eles passarão fome, porque o Senhor os alimenta. Amém. Por isso damos graças por isso. Sabemos que isso não é para quem quer, como diz a Bíblia, nem para quem corre, mas é para aqueles que o Senhor tem compadecido. Amém. E se o Senhor tem compadecido de nós, o que resta é agradecer por isso. E que o Senhor continue nos mantendo debaixo de suas mãos santas e poderosas. Mas sabemos que Satanás
Satanás ele está batalhando, Sim, é verdade. querendo, ó Pai, estragar alguém que está debaixo de suas mãos, mas isso é impossível, jamais ele conseguirá isso. Porque a promessa do Senhor, aqueles que o Pai o deu, ninguém arrebatará das mãos do Senhor. Amém. Estamos descansados nisso, ó Pai, porque estamos debaixo da grande mão divina e poderosa de Jesus Cristo. Damos graças por estarmos aqui. Agora leva-nos de volta aos nossos lares. Guarda-nos, ó Pai. Proteja cada um de nós que vamos para Jundiaí, Itatiba e aqui mesmo em Francisco Morato dos Irmãos. Que o Senhor proteja cada um. Os irmãos distantes ali em Betim, do Rio de Janeiro, ajuda esses amados. E um dia nós estaremos todos juntos no lugar e nunca mais separamos dos outros, porque a promessa do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Amém. Abençoa o outro irmão. Glória a Deus.